Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva, nós estamos lendo a Bíblia e hoje nós vamos começar a partir do. Nós estamos em 2 Samuel. Vamos começar a partir do capítulo 19. O luto de Davi. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Absalão! Meu filho, meu filho! Joabe repreende Davi. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se, hoje, Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora, vai e encoraje teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a sua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Davi retorna para Jerusalém. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor se, de agora em diante, você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Vocês lembram, né, gente? Quando Simei estava amaldiçoando o rei Davi. Quando Davi estava fugindo de Absalão,
Simei foi atrás, amaldiçoando ele. Agora ele está pedindo o Davi para esquecer disso, para perdoar ele. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu: O que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento, você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do seu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: Deixe que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo o que mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: Porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como fazem a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas:
Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: Somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Capítulo 20, gente, vocês entenderam? O final, o luto de Davi? Porque Absalão, eu já gravei ontem ou antes de ontem. O Absalão tomou o reino de Davi. Ele juntou uma turma e aí proclamaram ele rei, fizeram ele rei, por conta dele, por conta própria. E foram lá para o palácio. E quando uma pessoa toma o reino do outro, ele vai lá e mata toda a família do rei. Mata o rei que estava antes e toda a família do rei. Aí Davi fugiu de Absalão. Absalão é filho de Davi. Davi fugiu, né, para não morrer e morrer, né, todo o povo dele, a família dele. Só que Absalão, né, acabou tendo que lutar procurando o rei para matar o pai dele. E nessa caçada ao rei, ele agarrou num cipó lá no meio do mato, e estava a cavalo, aí o cipó prendeu ele pelo pescoço e ele ficou pendurado. O cavalo foi embora e ele ficou pendurado lá no cipó. Aí o Joabe chegou, tem um outro lá que avisou que o rei estava, que o Absalão estava preso lá numas cordas, mas estava vivo. E o Davi ainda pediu para ter cuidado com o jovem Absalão, para ninguém matar Absalão. Mas Joabe não aguentou, matou Absalão. Matou, porque senão ele matava Davi e matava todo o povo. Porque ele era mau mesmo. Aí matou Absalão. E o rei ficou chorando por Absalão. Ele nem ficou feliz com a vitória, porque o filho dele morreu. Mas o filho era terrível. Ele ia matar o pai sem dó nem piedade. Então vamos continuar. Capítulo 20. A rebelião de Seba contra Davi. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio, em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas, até a morte. E o rei disse a Amasa: Convoque os homens de Judá e, dentro de 3 dias, apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai: Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe,
pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam! Digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, de Jair, era sacerdote de Davi. Vocês entenderam, gente? Eles viam quem que estava começando a trair o rei, começando a fazer revolução lá, atraindo outras pessoas para fazer um alvoroço contra o rei Davi. Aí eles já, quando via que as pessoas já estavam pelo caminho errado, eles já matavam. Senão ia fazer outro rei no lugar de Absalão e querer matar Davi. Capítulo 21 de 2 Samuel. Os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus.
Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. Olha só, gente. Os gibeonitas pediu 7 homens, 7 pessoas que eram descendentes de Saul, né? Filhos, né? Dependentes, os mais próximos. 7 descendentes deles sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E Davi falou: eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, outro Mefibosete. Os 2 filhos de Querrispa, filho de Aiá, tinham dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filho de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Tá vendo? Saul plantou tanta coisa ruim, né? E agora os filhos dele morrem. Matou os gibeonitas à toa. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Guerras contra os filisteus. Então, gente, o rei teve que fazer essas coisas para que Deus pudesse continuar respondendo as orações do povo de Israel. Né? Deus não gostou daquela matança que Saul fez aos gibeonitas. Aí Davi perguntou para eles o que poderia fazer para recompensar o prejuízo, né? Tantas vidas que o Saul matou. Aí eles exigiram 7 descendentes de Saul. Aí agora, depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Guerra contra os filisteus. Houve ainda outra batalha. Depois que eu terminar esse capítulo, eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Só que eu vou terminar aqui primeiro. Guerras contra os filisteus. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito
E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Sempre tem alguém perseguindo Davi, né? A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E, além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso, aquele assunto que Deus não estava respondendo a oração do povo de Israel por causa daquela matança que que Saul fez aos gibeonitas, né? Porque não era para matar aquele povo. Saul fez muita coisa errada, né? E nesse livro a gente está vendo, no livro de 2 Samuel, que parece que Saul só ficou preocupado em perseguir Davi e queria matar Davi. Davi que tocava a harpa para expulsar os demônios dele. Que o espírito vinha, postava de Saul, Davi tocava a harpa, o espírito o deixava. Davi não fez nada de mal para Saul e Saul perseguiu ele. Então, ao invés de fazer o papel dele de rei, ele ficou matando quem não devia e perseguindo Davi. É desse jeito, né? Então, Deus não se agradou dele e escolheu Davi para reinar no lugar. Só fazia coisa errada. Então, como eu estava falando, Deus não estava respondendo a oração em favor de Israel. Aí teve que fazer esse concerto, matou os 7 descendentes de Saul, foram mortos na presença do Senhor, lá em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Porque foi os que os gibeonitas pediram, os descendentes de Saul, 7 pessoas. Então, como eu estava falando, muitas vezes Deus às vezes não responde nossas orações, porque às vezes nós estamos com ira, com raiva de alguém, com mágoa, né, guardando raiva, cheio de frescura, né, de pirraça, de raiva, com ódio das pessoas. Aí Deus não responde nossas orações. Às vezes a gente ora, vai na igreja, mas não acontece nada. Às vezes a gente está cheio de problema e não sabe o que é. Nós temos que limpar nosso coração, gente. O Espírito Santo está aqui conosco para nos ensinar, para nos tocar aquilo que estamos fazendo errado. A Bíblia fala: lembra-te de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. Às vezes nós estamos, né, guardando mágoa de alguém, não perdoa, aí nossas orações não são respondidas. Nós temos que limpar o coração. Deus quer que nós acheguemos a Ele, mas com o coração limpo. Aí nós podemos orar a Deus que Ele nos responde. Mas com o coração cheio de lixo, como é que nossa oração vai ser ouvida? A própria oração do Pai Nosso diz, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas,
assim como nós temos perdoado a quem nos ofendeu. Então, nós mesmos estamos falando. A oração do Pai Nosso já fala. Perdoa de acordo com o meu perdão. E Deus, ele cumpre, a Bíblia fala que Deus vela pela palavra para cumprir. Então, Deus vela pela palavra dele. A palavra de Deus é fiel. E tudo que está na palavra acontece. Então, meus queridos, eu vou terminar por aqui, senão o celular desliga. Deus que abençoe, fique com Deus até amanhã, se Deus quiser. E muito obrigada às pessoas que estão se inscrevendo, que estão dando like. É bom ajudar o canal a crescer. Deus que abençoe.